Boa noite, tudo bom com vocês? Aula 13, né? Como passa rápido. Um dia desse a gente estava começando aqui, né? 13 encontros. E olha que coisa, dia 13, aula 13, olha. Sabe o que quer dizer isso? Nada. Muito bem, muito bem. Só uma coincidência, né? Aula 13, dia 13. Pois é, e a gente vai falar hoje de desobsessão. Alguém obsediou vocês na semana passada aqui, né? Hoje eu vim para resolver, para desobsediar. Né? Alguém está obsediado aí, não? Ninguém, né? Então tá bom. Ninguém respondeu, estou entendendo que é um não, né? Porque ninguém falou nada, então estou entendendo que é um não. Bom, gente, brincadeiras à parte, 13º encontro, a gente já passou com, né, grandeza da metade do curso, né? E já é a hora da gente estar encaixando aquelas pedrinhas, né, encaixando as peças, né, desse grande quebra-cabeça que vai se formando, né, a cada encontro nosso aqui. E eu gosto sempre de fazer essa breve retrospectiva, que é para que a gente tenha de fato a clareza dessa base, né, das aulas que a gente está trazendo os temas e encaixando uma na outra, como é que isso vem crescendo, né? Então a gente passou lá nas 5 primeiras aulas com os temas mais básicos, né? A gente falou, quem lembra e me ajuda, primeiro sobre o que é o Espiritismo, depois sobre Deus, aí Espírito, né? Então a gente conheceu aquela estrutura, o perispírito, de onde veio, né? Como foi criado por Deus. Aí passou pela aula de libertação, depois pela aula de evolução, entrou nas aulas de reencarnação, né? Foram 3 aulas de reencarnação, depois médiuns e mediunidade, e aí a gente teve uma mediúnica experimental, que foi na semana passada. E aí hoje, né, dentre as coisas que eu gosto de falar logo no início da aula, eu faço, talvez vocês lembrem, eu faço aqueles acordos, olha, a aula vai ser construída por todos nós, então se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, façam, ninguém fica, né, ninguém leva a pergunta para casa, porque às vezes a gente pensa assim, puxa, mas essa pergunta é muito bobinha, não vou fazer não. Não tem pergunta bobinha, façam, só preciso que levante o braço, né, para que a Luana, estou vendo que a Luana hoje vai fazer o treino dela de caminhada, né, sozinha no salão, ela está disposta a caminhar 2,5 km, então precisa que vocês, né, levantem bastante o braço para que ela chegue até vocês, e assim a gente tenha na gravação que vai para o YouTube depois, eu sei que vocês sabem também sobre isso, né, que as aulas todas vão para o canal da TV Harmonia no YouTube, e para que tenha lá a pergunta e a resposta, senão faz uma pergunta, não grava, né, a gente não ouve, né, e só vai ter a resposta, fica o negócio desencontrado. Então é importante levantar o braço, esperar chegar o microfone. E hoje, bom, então eu sempre peço que a gente canalize as nossas perguntas para o tema do dia, que é para que a gente possa ter, né, explorar mais o potencial da aula, porque às vezes faz uma pergunta que é de um outro tema, e certamente a gente ainda vai falar sobre aquilo, a gente acaba perdendo o tempo de concentrar no nosso tema do dia, né? Então eu sempre peço assim, olha, façam as perguntas dentro do nosso tema. Se por acaso fizer uma pergunta de outro tema, me permitam, não fiquem aborrecidos, me permitam dizer, olha, sobre isso a gente vai falar tal dia, em tal aula e tal. Mas hoje a gente concede uma ampliação sobre essas dúvidas, porque na semana passada nós tivemos a nossa mediúnica, e hoje a gente vai falar de desobsessão, então caso alguma dúvida ocorra e que se relacione, né, com aquele momento experimental que nós vivemos, então façam a pergunta, porque aí assim a gente já resolve 2 coisas, né, numa resposta só. Bom, dito isso, vamos então para o nosso tema. E hoje, para que a gente dê conta desse assunto, a gente vai passar por um objetivo principal, que é demonstrar que o Espiritismo oferece uma profilaxia necessária para combater as obsessões, né? É uma
doutrina que vai trazer ferramentas para cada um de nós, né, e tratamentos também para que a gente possa resolver isso. E para chegar a essa conclusão, a gente vai passar por alguns objetivos. Primeiro, demonstrar as diversas técnicas de desobsessão, bem como a sua eficácia. Mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energia. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E demonstrar a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões. Porque o que a gente vê, por exemplo, né, já lembrando daquele segundo momento, né, teve um primeiro momento na nossa mediúnica que vocês participaram, né, a gente experimentou a psicopictografia, a psicometria, então foram a mediunidade de efeitos físicos, né, aquela do lapisinho, então foram vários momentos que todos vocês participaram. Depois teve uma etapa, depois do intervalo, que é aquela etapa que vocês não participaram, só observaram, que é construída ali uma mediúnica de desobsessão. E aí 2 médiums, né, um médium com a função de ser o esclarecedor e o outro o que vai trazer a comunicação dentro do trabalho da dupla, ele se põe ali a esse trabalho e vocês assistiram, né, vocês viram isso. Como é que isso funciona? Porque quando a gente olha ali, são 2 pessoas. Só que existe toda uma estrutura por trás disso, né? Não são apenas aquelas 2 pessoas físicas, né, ali. Então a gente vai falar sobre essa estrutura, como isso é construído, né? Que tipo de auxílio até os médios que estão ali estão recebendo, né? E por fim, explicar como o Espiritismo concorre para a profilaxia das obsessões. Bom, dito isso, queria começar sabendo de vocês. Afinal, na semana passada vocês viram sobre a obsessão, né? E a desobsessão? Quem é que me ajuda e me conta o que é a desobsessão para vocês? Aula 13, aquela timidez já passou, né? Ninguém... porque nas primeiras aulas o pessoal fica tímido de falar e fica, né, custa. A aula 13 já passou da metade, já estamos entrando na reta final, né? Já podemos falar. Então, vamos lá. Quem me diz aí o que é a desobsessão? A senhora ia falar. Olha que eu li seu pensamento aqui, ó. A senhora pensou que ia falar, né? Boa noite. Boa noite. Eu acho que é o esclarecimento ao espírito obsessor. Ao outro? O esclarecimento que ele está fazendo, como ele deve agir a partir dali. Inclusive, foi bom, mas eu queria ouvir mais. Inclusive, antigamente, a gente, nessa dupla, né, quando monta ali, nas diversas casas tem diversas formas de montar isso, né? Aqui, por exemplo, a gente não usa mesa, mas existem centros que colocam uma mesa, os médiuns sentam na mesa, né, e tem ali o que vai... inclusive, vou chamar de paciente, né? O que está sendo assistido, né, encarnado, também senta ali e tal. Aqui a gente não usa dessa forma, só normalmente 2 cadeiras e os 2 sentam ali e tal. Mas por que eu falei isso? Eu estou ficando velho, tá vendo? Fui falar um negócio e esqueci. Que coisa feia, né? Esqueci o que eu ia falar. Bom, mas tudo bem, estou pegando dentro do que estava falando. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro, aí eu conto. Certamente vou lembrar. Que coisa, né? Tô ficando velho. Seria essa quebra de vínculo entre o espírito e o obsidiado? Lembrei. Pronto, só um minuto, lembrei. É que eu ia falar que antigamente a gente falava nessa dupla, a gente chamava de doutrinador e o outro de médium, né? Que é o que trazia a mensagem. Hoje a gente nem usa mais, porque a senhora falou que levaram o esclarecimento, né? Hoje a gente chama esse médium de esclarecedor, porque de fato ele tem que esclarecer sobre isso. Olha isso, tá vendo? A idade é um caso sério. Me perdoe, pode fazer de novo agora a pergunta. A quebra de vínculo entre o espírito...
a partir do esclarecimento. Boa também. Mas eu queria mais uma para ver se... Porque está faltando... Ó, foi legal o que a dona Anete, né, falou, legal o que a Silvana falou, mas está faltando uma coisa importante aí que eu ainda não ouvi. Pois não. Eu acredito também que o obsidiado, às vezes, também precisa também de esclarecimento também, que às vezes parte dele. Também, muito bem. Fechou. Como é o seu nome? Tarcísio. Fechou, Tarcísio. Era isso que eu queria ouvir. Sabe por quê? Agora mesmo, há pouco tempo. Aliás, é incrível isso, mas é fato. Quando vai chegando essa época das aulas de médium, mediunidade, obsessão, desobsessão, sempre aparece na vida, no dia a dia, alguém que fala ou que acontece alguma coisa relacionada a isso. Então agora, há uns dias atrás, um amigo meu do trabalho falou assim: Luiz, você trabalha num centro, né? Eu falei, trabalho. E lá tem desobsessão? Eu falei, tem. Você trabalha? Não, eu não trabalho lá, mas tem. Aí ele falou, mas por quê? Você está querendo conhecer? Você está querendo ir? Eu estou precisando ir lá para tirar o coisa ruim. E eu falei, rapaz, então acho que você precisa realmente ir, né? Depois, eu ia contar para ele, mas depois eu pensei, eu falei, não, eu posso... Né? Às vezes a gente perde o amigo por causa de uma resposta dessa, né? Mas eu ia falar assim, olha, eu acho que o coisa ruim é você. É porque, sem brincadeira agora, você sabe o que a gente esquece? Né? É o que, desculpa, esqueci seu nome, é o Tarcísio, que o Tarcísio marcou ali na cartela do acerto. A gente esquece que existe um componente fundamental. Sabe qual é? Nós. Né? Não existe obsessão se não houver o obsediado. Então, não adianta esclarecer o outro e eu não mudar nada. Não adianta. Porque às vezes a gente até brinca, né? Porque você resolve um que está aqui com você, aquele sai porque aquele foi esclarecido, mas a pessoa continua pensando o que pensava, falando o que falava e fazendo o que fazia, volta outro. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, quando a gente fala lá o que é desobsessão, é, no mínimo, autotransformação. É algo que o Espiritismo trata em relação à mudança de valores, né? a tal, né, a famosa reforma íntima, que é essa mudança de valores pessoais, valores morais, etc. Mas isso é fundamental, porque se eu não mudar, se eu não modificar algo em mim, certamente outras conexões, né, virão. Tem uma historinha que eu gosto de contar, que é assim, que se a gente, o Rodrigo já sabe essa história de cor, né, Rodrigo? Ele já até, quando eu esqueço uma parte, ele já conta aqui, né, porque já foram tantas vezes aqui. Se a gente agora, no início da aula, colocar aqui no chão um pote de mel, eu olhando aqui agora, aliás, eu estou vendo, está limpíssimo o chão, né? Deram um grau aqui, não estou vendo nenhuma formiguinha por aqui. Mas se a gente botar um pote de mel aqui no meio, eu acho que não vai chegar no final da aula, e o que vai acontecer com o pote de mel? Formiga, não é isso? Não tem quem diga que não vai acontecer isso, porque é um fato. Aliás, eu não sei se é um aroma, o que atrai a formiga, eu não sei o que é. Mas isso é fato. Mel atrai formiga. Bom, a gente pode, né, antes do final da aula, pegar esse pote, leva ali na cantina, pede ali para as meninas ali um paninho úmido, aí a gente limpa, tira ali por dentro, por fora, as formiguinhas que estão ali, limpa direitinho e tal, vem, traz o pote de mel e coloca aqui no meio de novo. O que vocês acham que vai acontecer? A mesma coisa. Então, assim somos nós. Né? Não adianta técnica nenhuma, porque não existe assim, mágica, né? Não existe nenhum poder mágico
que faça com que as formiguinhas que estão, né, no entorno ali do mel vão definitivamente, se não houver uma ação com aquilo ali. Já me falaram que se a gente colocar um pires com água e cravo da Índia, não vem formiga. Eu não experimentei, mas já me contaram. Bom, mas é uma ação. Botar na geladeira não dá. Esse eu já fiz, o mel cristaliza todo. Então não dá, mas também é uma ação. Então o que importa é o seguinte, há que haver uma ação. Porque se não fizer nada, continuará acontecendo. Então, enfim, o que é desobsessão? É essa mudança nossa. Que seja a partir do esclarecimento, que seja a partir de qualquer um dos mecanismos que nós veremos ao longo desse encontro, mas é preciso que haja uma mudança, certo? Então pronto, então dito isso, está terminada a aula, já podemos ir embora, está tudo resolvido, tudo entendido. Pois não. Deixa eu tentar fazer essa pergunta que eu tenho vontade de saber. Vou dar um exemplo comigo, tá? Eu tenho um obsessor. E esse obsessor, ele atinge diretamente o meu relacionamento com uma pessoa, ou uma outra pessoa, certo? Essa outra pessoa não aceita, ela também tem lá o dela, né? Pode ser um obsessor de Cada família, um tem o seu, né? sei lá o quê. Ela não aceita, né? Não aceita, não acredita, não quer participar, não quer se cuidar, não quer fazer, não quer nada, né? Eu fazendo, acontece alguma coisa, melhora? Como é que as coisas se dão nesse aspecto? Sim, ajuda sim. Dentre as coisas que nós falaremos hoje, né, eu vou apresentar para vocês os trabalhos que existem aqui na casa e que se relacionam com esse tema. Então a gente tem uma mediúnica aqui que é presencial. Eu vou antecipar o slide, mas a gente vai falar sobre ele. É presencial, essa é aquela que eu venho e me coloco, e dois médiuns normalmente se aproximam e fazem uma atração, e eles ficam lá na conversa lá com a pessoa, porque você sabe que eu estou lembrando aqui, a gente chamar o outro de obsessor é bullying, né? Hoje a gente tem que... São pessoas, né? A gente não pode... É bullying que a gente está fazendo. São pessoas, né? Pessoas são espíritos, espíritos são pessoas. Então, você chegou lá, os médiuns fazem uma atração e você, vai embora. Eles vão trabalhar lá. Então, essa é um dos trabalhos que acontece aqui, quarta-feira. Mas tem um outro que acontece na terça-feira, que é a desobsessão à distância. Então, essa você preenche uma ficha, você coloca ali, relata quais são os acontecimentos, o que está ocorrendo, a sua queixa, você relata ali, e essa ficha é levada para uma mediúnica, aí não tem, a pessoa não está lá. Então, a gente lê aquela ficha e faz a atração à distância. O que tiver no campo lá daquela pessoa será atraído aqui e ali ele vai entrar no trabalho. Bom, aí nesse caso, pode ser de qualquer pessoa. Então você pode colocar lá, estou inventando aqui, né, um filho, uma nora, não sei o quê. Eu já botei a sogra, mas brincadeira, gente, brincadeira. Mas, enfim, você pode botar qualquer pessoa. Agora, tem um ponto importante, porque, por exemplo, olha, se eu venho para um tratamento, na minha vontade, eu estou absolutamente aberto à mudança necessária que vai ocorrer. Então, vamos dizer assim, 100% de resultado. Bom, a pessoa não quer, não acredita, não está dando bola para isso, tá? Então ela também está refratária àquele tratamento. Se você pegar o nome dela, se você fizer por ela, vai ajudar? Vai. Mas essa escala que eu vou falar aqui agora, eu estou inventando nesse momento. Mas vamos dizer assim, vai chegar em 60%, 70%. Não vai ser 100%. Porque para ser 100%, ela teria que vir, né? Ou partir dela o tratamento, né? Se não vem, ajuda mesmo. E aí,
como a gente é insistente, né? Se a gente continuar insistindo, vai ajudar muito, né? Mas não é igual a se a própria pessoa vier. Respondeu? Que bom. Bom, então, entendidos do que é a desobsessão, vamos passar então por alguns tópicos, vamos dizer assim. Ah, pois não. Roberto, deixa eu chegar o microfone aqui para você. Pronto. O que a alma ganha com um obsessor no seu processo evolutivo? Ó, ambos, né? Você sabe que uma vez eu ouvi o Adenauer falar uma coisa que eu fiquei assim, rapaz, tem que ser corajoso, né, para pensar assim, né? Ele falou que a gente deve agradecer a cada vez que um obsessor se apresenta na nossa vida. E eu fiquei assim, rapaz, agradecer e tal. Aí depois eu entendi, devemos mesmo. A gente precisa agradecer. Sabe por quê? Porque vocês viram na semana passada que a obsessão, né, a gente está falando hoje da DES, né, do tratamento para resolver. Mas se a gente, vamos pegar então a obsessão. Por que ela acontece? O espírito, né, a pessoa que chega, quando ela se aproxima, ela não se aproxima para criar em você algo que não exista. Ninguém faz isso. Ela vai se acoplar, ela vai chegar e vai colar em você por algo que você já tem. Então, se ela vai potencializar alguma má inclinação sua e você descobre que aquela outra pessoa está ali por isso e você resolve isso em você, é motivo de agradecer. Porque se o outro me trouxe a informação, olha, eu preciso melhorar nisso, porque é aí que está, o mel, né? O mel da atração está sendo essa vicissitude, essa má inclinação. Opa, resolvo isso, resolvi, me transformei, agradeço, porque foi o outro que me alertou para isso. Então, e quando você se transforma, você promove isso no outro também. Mesmo fazendo o desvínculo, né? Fazendo a desconexão, porque se ele está atraído por aquilo que você faz, se você não faz mais, ele não vai. Né? E se você se modificou, por que eu não vou me modificar também? Eu estava lendo sobre Cristo, né? E uma das coisas, a história mostra o traidor Judas, mas se não tivesse na história o traidor, não ia ter o legado do Cristo. Rapaz, isso aí eu queria 2h30 para a gente falar disso, porque tem tanta teoria sobre isso, né? Inclusive até tem uma... E ele chama de amigo, né? O amigo que... Tem uma ideia que ele nem traiu, nem teve traição. Não vamos, senão a gente abre um portal aqui e foge do nosso tema, né? Ainda que, você vê, nem Cristo não estava isento de ser tentado, né? De ser obsediado ali por um momento, né? Nem ele. Então, todos nós estamos suscetíveis, né, a isso. Bom, então, olha só, lá no livro da Sueli Caldas, né, Obsessão e Desobsessão, ela diz assim, olha, que a desobsessão, num sentido mais amplo, né, é o processo de regeneração da humanidade. Porque se eu encontro em mim algo que é necessário mudar, né, e eu me transformo, você se transforma, e todos se transformam, então isso é a desobsessão nesse sentido muito amplo, né? Agora, no sentido mais restrito, então é o tratamento das obsessões, orientada pela doutrina espírita. E ali a gente poderia, né, claro que a Sueli, ela foi precisa ali, mas a gente poderia ampliar ainda essa resposta dela, porque a gente vai dizer que só o Espiritismo resolve. Eu confesso a vocês que não é só isso, né? A gente tem outras religiões que cada uma dentro da sua forma tem lá a sua maneira de tratar. Então, numa igreja evangélica tem um culto específico para isso, né? Que eles, não me recordo agora o nome, mas tem cultos para isso, né? Enfim, e até, vamos dizer, não precisa nem ser pelo viés religioso, porque imagine o seguinte, se o que está atraindo a essa companhia, né?
vamos fazer o bullying, né? Esse obsessor é algo que, se eu resolver em mim, isso não vai acontecer. Então, imagina, num tratamento psicológico, se eu resolvo, né, uma questão, pronto, eu deixo de agir, ou de pensar, ou de falar, não sei, aquela determinada coisa, eu também estou me desvinculando, desobsessão também. Então, são vários caminhos, né, para que isso ocorra. A Sueli diz ali que é na casa espírita, mas a gente pode ampliar isso, né? Pois não. Boa noite. Boa. Você falou agora deu até esse exemplo de até Cristo passou por essa experiência. O nível de evolução, o grau de evolução espiritual lhe torna menos suscetível, menos disponível para obsessores? Talvez sim. Talvez. Como existe um núcleo psíquico, né, na mente humana, esse núcleo chama-se complexo. O complexo é uma estrutura impregnada de emoção. É um núcleo, né, impregnado de emoção. Ele se forma pelas suas vivências. Quanto mais evoluído, quanto melhor for a qualidade da sua vivência e das suas emoções, menos você vai criar esses núcleos que são atrativos, né? O obsessor, eu não quero fazer bullying, mas eu toda hora vou nessa palavra, a gente não tem como escapar, né? Então, o seu amigo, olha só, o amigo espiritual, ele vai exatamente no seu complexo. Então, quanto mais melhorado nesse sentido, mais equilibrado emocionalmente, menor a possibilidade dessas conexões. Agora, também existe assim, olha, você sabe que se a gente falar de evolução, é muito mais complexo do que o que a gente imagina. Para ser assim bem rasteiro, o espírito passa por 3 níveis de evolução depois que ele se torna espírito, né? Antes de se tornar espírito, ele passa por outros 3. Mas quando ele se torna espírito, ele passa, segundo as perguntas de 100 a 111 do Livro dos Espíritos, que é onde fala da escala espírita, ele passa primeiro por uma etapa que é o do espírito imperfeito. Aí depois ele passa por uma etapa do bom espírito. E ele chega a ser espírito puro. O que diz no Livro dos Espíritos é que quando ele chega nesse momento, ele já alcançou tudo que a matéria poderia oferecer de evolução. Ele já se despojou de todas as suas vicissitudes. Inclusive, ele não precisa mais reencarnar, porque ele já atingiu, né, a perfeição. Então, a gente supõe que num nível desse, ele não tem mais obsessão, porque não tem mais mazelas a ser, né, o gancho ali. Bom, só que aí vamos ampliar um pouco mais isso também. Eu penso que se a gente olhar lá onde está o espírito puro, a gente não consegue nem ver, que está muito longe ainda. Mas, por outro lado, será que é só até aí? Não vai ter nada mais? Eu acho que tem. Então, se tem, existe um outro, de repente é igual, vamos botar igual um joguinho, né? Esse é o primeiro estágio. Aí a gente passa para outro nível do jogo, que aí terão outras questões a resolver. Então, eu não sei se a obsessão vai deixar de acontecer, mas ela deve, no nível que a gente conhece, eu imagino que ela vai diminuindo, né? Então, é o que eu penso. Bom, então, avançando um pouco mais, eu trouxe ali, eu sei que, lembrando, né, um pouquinho da aula passada, eu sei que aqui ninguém nem se toca porque não passa longe. Eu olhando assim, eu só vejo as auras absolutamente iluminadas. Ninguém sabe nem o que são aquelas coisas, né? Porque maledicência, ódio, né, maus pensamentos, olha só, se alguém aqui tem mau pensamento, egoísmo, orgulho, inveja, né, gênios fortes, vício, preguiça, olha só, não consigo pensar. Eu sei que vai ser difícil vocês entenderem, mas essas são as coisas que atraem, né, os obsessores, né? São essas coisas aí.
Eu sei, às vezes a gente olha para a turma assim e a gente fala, puxa, não sei como é que eu vou poder dar esse exemplo, porque eles não vão entender, né? Porque é uma coisa tão, né, longe da gente, né? Mas é bom a gente saber, é isso aí, né? Então, se a gente foge dessas questões, né? E outro ponto, que foi aquele inicial, que eu esperei que viesse o ponto importante, porque quando a gente está falando da desobsessão, não adianta a gente pensar no outro. Não adianta, porque não tem obsessão se não tiver em mim aquele mel. Então, a obsessão, ela começa em mim, né? E vai terminar também, porque quando eu me transformo, né? Então, é preciso, para que se desvincule, a gente até faz uma brincadeira, que eu vou contar para vocês, a gente fala que o tratamento da desobsessão é muleta. Porque se eu só vier para cá, faço o tratamento e volto e continuo pensando o que eu pensava, falando o que eu falava, fazendo o que eu fazia, sabe o que vai acontecer? Semana que vem eu vou ter que estar aqui de novo. Muleta, né? Então, não adianta tratamento nenhum em grau, em nível, em qualidade, em espécie, não adianta, se não mudar em mim. Então, vai continuar, né? Oi, Luiz. Tudo bom? Uma dúvida é a seguinte: se nós temos um amigo perturbado aí próximo, digamos, ele é um espírito e ele está desencarnado. Uhum. Se ele reencarnar, a gente perde ele? Não, ele tá, aí que se ele reencarnou, aí mesmo que ele... Ó, na semana passada foi a aula de obsessão, né? Isso. Então, a gente normalmente, eu não sei quem fez a aula aqui, mas certamente ele falou sobre isso. Quem fez a aula, que são os tipos de obsessão, né? E você tem, por exemplo, a obsessão mais comum, que a gente, quando inclusive fala sobre obsessão, a gente acaba se referindo a esse tipo, que é a do desencarnado para o encarnado. Uhum. Mas existe a do encarnado para o encarnado. Sim, né? sim. Então, se ele era um obsessor desencarnado, ele não resolveu ainda as questões dele, e ele encarna, ele vai continuar sendo um obsessor daquela... vem próximo, família, amigos, aí tem, de alguma forma, para continuar vinculado àquela pessoa. Não é tão simples assim, tá. Mas pode ser. Né? E mesmo, quer dizer, se eu tenho uma determinada necessidade, mesmo que não seja especificamente com aquela pessoa, mas vai ter alguém que vai me proporcionar ali, resolver, saciar o meu desejo. Então ele vai continuar fazendo. Porque o fato não é o que está acontecendo. O fato é é a minha necessidade. Né? Aí a gente fala dos dois lados. Por que não existe obsessão sem obsediado? Né? Para existir uma obsessão, tem que ter obsessor e obsediado. Então, para o obsediado, é preciso que eu mude algo para que não seja mais o atrativo. Para o obsessor, é preciso que eu sacie aquilo em mim para que eu não busque. Né? Vamos numa coisa... isso me contaram, tá? Eu vou falar para vocês. Sabe quando está no barzinho, né? Tomando uma cervejinha e tal? Me contaram. Não posso nem dizer para vocês que é verdade, mas me contaram que é assim. Vocês vão me dizer se é. Aí você está no barzinho, aí você fala, puxa, caramba, 11 horas, tem que ir para casa, que a minha esposa vai brigar comigo, já está tarde. Vamos pedir a saideira. Aí você pede a saideira, né? Aí o garçom vem, traz, serve. Aí você, não, 11h30, rapaz, tem que ir embora. Não, peraí, agora é a cipiqueira. Aí você, vem a cipiqueira. Aí você fala, caramba, meia-noite, agora eu tenho que ir. Não, vamos sair. Não, peraí, que agora é a caideira. Vai aparecendo tanta eira que eu não sei de onde vem. Ou melhor, talvez saiba. Por quê? Porque os espíritos que têm a necessidade do contato com a energia etílica, mas ele não pode mais, ele não está num corpo físico. Aí sabe como eles vêm? Tem um espírito, chama-se Sri Sasha Ramatiz. É um espírito indo-chinês, e ele é assim, meio radical, sabe? Ele fala as coisas assim muito contundentes nos livros, né? Através da obra dele. Aí ele diz que os espíritos vêm de canudinho para absorver a energia. Então, que nós nos transformamos canecos humanos
Porque enquanto a gente está lá na cervejinha, eles estão lá só... Aí quando a gente fala, vou embora, ele falou, não, pede mais uma. Aí vem, né? Pede mais uma, e a gente fica lá, naquele negócio. Então, quer dizer, são dois polos. Tem o espírito que tem a necessidade daquela energia. E temos nós, né, que também, por outro lado, estamos ali suprindo aquilo. Então, claro, brincadeiras à parte, mas é exatamente isso, né? Então, os dois lados. Agora, o senhor não vai se aborrecer porque eu falei da cervejinha, não, né? Até deveria, viu? Até deveria, né? Mas, puxa vida, eu não vou me chatear. Pior que a pergunta que eu vou fazer agora numa obsessão, você pode ter uma influência, digamos assim, mista. Eu vou me conectar para a gente compor uma música, escrever uma poesia. Bom, já que fizemos isso, agora vamos tomar um whiskyzinho. Ou seja, essa ligação ela pode acontecer assim com influências positivas e negativas. Isso foi o tema da semana passada, mas assim, pra gente... Eu ia até falar isso, eu acho que é da semana passada. Foi o tema da semana passada, mas, por exemplo, para a gente configurar a obsessão, então o conceito, né, de obsessão é uma influência persistente e que tem a intenção de prejudicar. Então ela tem a intenção, eu quero realmente prejudicar. Se eu não tenho essa intenção, a gente não vai chamar de obsessão, mas vai chamar de influência espiritual. A influência, ela pode caminhar por dois lados. Uma, pode ser só para a gente sentar e fazer uma musiquinha bacana, isso é uma influência. Aliás, tem um cantor, compositor, né? Renato Almir Sater, né? E o Renato, ele conta que essa música aqui eu adoro, né? Aliás, a gente começa a cantar ela, não para mais, fica 3 dias cantando, né? Ele conta que ele sentou ali e foi coisa de 5 minutos, veio tudo. Ele mesmo fala, isso aqui não é minha não, foi realmente algum espírito que chegou aqui e falou, olha que coisa maravilhosa, né? Puxa, gerou uma música que todo mundo adora, que traz uma mensagem bacana, né? E para ele também, imagino que tenha sido muito positivo, né? Porque é uma música que está na mídia aí. Então, foi legal. Isso é uma influência, né? Pronto. Agora, para pegar a sua história, se depois disso, né, aí ele fala, agora vamos ver, e aí a gente entra num coma alcoólico, porque, né, exagerou pronto, aí levou a um prejuízo. Aí não foi bom. Então, a influência ela pode se derivar de duas formas. Ela pode ser positiva, mas ela pode ser negativa. Agora, o que caracteriza a obsessão é a intenção. Aí ela tem a intenção de ser, né, ruim, né, de ser para o mal. Pois não. Assim, até de maneira, assim, como exemplo, né, que a gente, desde criança, a gente assistia essa novela, ela continua repetindo que é a viagem, né? Teria condições, como o personagem Alexandre, de obsidiar várias pessoas ao mesmo tempo? Rapaz, mas toda hora. Toda hora. É claro que a gente tem que tirar a novela. Aliás, eu gosto dessa novela, já me contaram, não é do meu tempo, mas eu vi assistindo, vale a pena ver de novo, né? Mas o Alexandre, rapaz, tem um bocado de Alexandre por aí, iguais àquele ali, tem muitos. O fato é o seguinte, a gente tem que dar um desconto, porque há todo, né, como é que dá o nome? O romantismo, né, que se põe ali nos filmes, né, nas novelas, né, a licença poética que se põe ali. É claro que a gente tem que dar um desconto. Essa novela mesmo, eu me incomodava com ela com uma coisa, porque quando o Fagundes e a Torlone, eu esqueci agora os personagens deles, quando eles desencarnaram, eles foram lá para um céu, para um mundo espiritual, que era um negócio incrível, eram coelhinhos saltitando, não sei o que e tal. Eu ficava até incomodado com aquilo. Primeiro que eu fico imaginando o seguinte, quando eu desencarnar, vai demorar muito ainda, mas quando eu desencarnar, se não tiver churrasco, eu vou me aborrecer. Então aquele negócio, daquela sopinha do nosso lar,
Para mim não dá, tem que ter churrasco, senão vai ser, que coisa horrível isso aqui, né? Pô, não tem um churrasco. Então eu me incomodava com aquele céu, né? De coelhinhos saltitando, não sei o que e tal. Mas essa parte me incomodava. Mas o lado do Alexandre lá, é isso aí mesmo. Então, temos muitos Alexandres por aí. Bom, o ponto é o seguinte, quem de nós pode pensar que não seremos um Alexandre? Porque essas questões ali, a maledicência, por isso que eu falei, de ser difícil vocês entenderem, né? Porque é algo que está muito, né, distante de nós aqui, né, olhando assim para vocês. Mas a nossa maledicência, os nossos ódios e rancores, né, os nossos maus pensamentos, o nosso egoísmo, nos transformam no Alexandre lá do outro lado. Então, se eu não quero me transformar um Alexandre, é preciso que agora eu comece a modificar esses valores, né? Enquanto há tempo. Ainda que nós temos bastante tempo, né? Mas você sabe que uma coisa que eu acho que o Espiritismo... Eu agora, né, concorrendo a perder o emprego porque eu vou depor contra o Espiritismo, olha que coisa. Mas eu penso assim, né? A gente fala, o Espiritismo diz assim, que cada um de nós tem tantas quanto for necessário oportunidades de resolvermos as nossas questões, né? Então, principalmente através das reencarnações. Quantas encarnações eu vou ter? É infinito, é até me regenerar, até virar espírito puro, não tem um número assim, né? Mas aí, sabe o que é a impressão, aí, que esse é o ponto que eu vou falar, é que eu acho que essa fala deixa a gente muito solto, né? Porque a gente fala assim, olha, não vou resolver isso nessa não, na próxima eu resolvo, né? Então deixa a gente muito solto. E o ponto é esse, é agora, é logo. Por que eu vou deixar para amanhã o que eu posso fazer agora? Jargão popular, né? Mas é real. Então não adianta eu deixar para depois. Vamos resolver logo, porque aí eu não vou me tornar Alexandre. Bom, avançando mais um pouco, nessa relação, né, nessa conexão ali, obsessor-obsediado, olha o que acontece, né? Ela se dá através da conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontram a receptividade no obsediado, né? Acentuando as suas preocupações, fobias e tendências. Olha lá, acentuando, não é criando. Então, o que você está vibrando, aquilo que é seu, é o que atrai. E ele chega, ele não cria uma coisa nova em você. Ele vai só potencializar aquilo que já é seu. Pronto, aí grudou ali, né? E a gente ainda está falando só da obsessão, né? Então, olha, o nosso pensamento é uma radiação expedida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético e que causa a atração. Então, tudo isso para a gente entender que para que isso não ocorra, é preciso em nós um descondicionamento, que o Espiritismo chama de reforma íntima, né? Que são essas mudanças de valores. O Adenauer traz uma coisa bacana, muito legal, como muito que ele traz, que ele vai pegar essa reforma íntima, ele divide em alguns passos, né? Então, você parte da busca de conhecer, né, de se autoconhecer, até chegar à autoiluminação. Então você passa por vários passos. Aqui não é o nosso tema hoje, mas é uma maneira de fragmentar, de dividir isso e ir construindo em nós as mudanças necessárias. Bom, aí eu pergunto para vocês o seguinte: todos podem sofrer uma obsessão ou quem é amigo do rei não? Tem algum privilegiado aí? Não, né? A gente até falou ainda agora, poxa, até Jesus, né, foi tentado lá, né, foi obsediado. Então, não tem quem não sofra. Sabe por quê? Porque são as nossas imperfeições morais que dão aso aos espíritos obsessores, né? É o que a gente falou. Então, é o que está em nós, né? O mel do pratinho aqui que está em nós. Bom, André Luiz diz assim, olha, todos nós, os espíritos em evolução na Terra,
temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. Em todos, estamos trabalhando pela própria libertação. E todos, né? Eu falei em. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste do nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe, em particular, como vai indo o seu processo. Bom, eu estive, né, eu fui aluno da ULI, aliás, eu estou agora numa segunda formação profissional, acadêmica. Eu sou engenheiro da primeira formação e agora psicólogo, mas tem uma formação que me agrada muito, que é a formação da ULI. Eu falo com orgulho, sou formado na ULI. Né? Essa formação me encanta muito. E quando eu era aluno e que estava no 6º ciclo, ocorreu uma coisa que me marcou. Porque uma atividade que a professora fez na sala, na turma, ela falou o seguinte: eu quero agora que vocês, cada um, né, fale uma palavra sobre Jesus. Imagina que se a gente fosse fazer isso aqui agora, né, falasse assim, ó, pessoal, uma palavra sobre Jesus. Vamos botar, deve ter aqui umas, deixa eu ver, 20, 30, né? 30 e poucas pessoas aqui. Eu acho que mais de 25 iam falar amor. Concordam? Umas 5 ia falar harmonia, paz, alguma coisa assim. E assim sucessivamente. Bom, não foi diferente. Lá na atividade da minha turma foi assim, né? A maioria falou amor, outros falaram paz, harmonia, não sei o quê. Teve uma pessoa, umzinho só, falou coerência. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Coerência. Eu também achei. E você vê, marcou, né? Eu estava no ciclo 6 quando eu vi isso. A senhora quer falar ou só foi o comentário? Só o comentário, né? Então ela falou que achou coerente. Deixa o Pedro. Eu acho muito bem colocado. A relação anterior que você colocou ali como é que eu posso dizer? Dos defeitos, se assim posso falar, dos complexos. Mais inclinações. Se houver coerência, não existe nada daqui. Perfeito. E aí a gente ficou curioso de saber por que ele falou de coerência com Jesus. Sabe qual foi a resposta? Foi o seguinte, que Jesus foi o cara mais coerente. Sabe por quê? Porque o que ele pensava era o que ele falava. E o que ele falava era o que ele fazia. Isso é coerência. Né? Quanto de nós estamos fora dessa coerência, né? Ainda mais que botaram o ditado popular: faça o que eu faço, mas não faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, e não sei o que e tal. Olha só que incoerência, né? E essas são as questões que abrem essas portas para que a gente permita que o outro venha nos ajudar, né? O nosso amigo venha mostrar que, ó, opa, é isso aqui, tá vendo o que você está fazendo? Aí tem um outro ditado, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Arrasta, né? Pois é. Pois é. Então, enfim, é preciso que a gente seja coerente, né? Com o nosso pensamento, a nossa fala, a nossa ação. E em cada uma dessas questões há uma grandeza de consequência, né? Porque imagina que se eu pensei no mal e falei, pensei já foi ruim, mas eu pensei e falei, opa, tem uma gradação. Agora, se eu pensei, falei e fiz, aí pronto, né? Campou tudo. Então, eu estou falando do mal, mas se for também no sentido contrário, né? Se for em prol do bem, do amor, né? Aí olha só como é que vai ganhando também essa mesma complexidade e gradação. Bom, agora então entramos no que a gente já sabe, porque todo mundo já está, né, por dentro do que é. Mas então a desobsessão, como uma definição, né, é um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo
com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Olha como é que a gente já mudou ali. Porque não é só, ali está sendo claro em dizer que é eliminar as causas. Eliminar as causas significa promover em nós mudanças, né? Transformações. Porque não adianta só, como eu falei, né, tirar as formiguinhas do mel. É preciso que a gente tenha alguma ação de mudança. Então, tem gente... Aí esse meu amigo, né, que depois eu não falei para ele que a coisa ruim era ele, não tive coragem, mas uma hora eu vou falar. Mas ele falou que vem, inclusive ele falou que vem para... Eu falei, ó, vai na quarta-feira, aí você assiste uma palestra e tal. Ah, rapaz, poxa, mas tem que assistir a palestra? Aí eu, tem que assistir. Aí ele falou, puxa, mas essa é a parte, não pode ir direto lá? Eu falei, não, tem que assistir, pô, faz o negócio direitinho e tal. Ah, tá bom, vou pensar. Mas sabe por quê? Acontece comigo até hoje, de vez em quando. Um dia desse, né, eu vim para uma outra atividade aqui, mas cheguei cedo, eu falei, bom, eu vou entrar ali. Aí eu cheguei aqui, Adenauer fazendo palestra, né? Eu falei, caramba, né? Aí eu sentei ali atrás. E na hora que eu sentei, aí ele, plá, mandou um negócio. Não vou contar para vocês não, senão eu vou contar minhas mazelas, né? Ele falou, eu falei, não é possível. Ele viu que eu cheguei. Ele falou para mim. Eu cheguei aqui quietinho, sentei e ele está falando isso para mim. Ledo engano, não estava nada, ele nem me viu, nem sabia que eu estava ali. Mas sabe por quê? A gente veste essas carapuças. Esse é o detalhe. Então, olha a importância da palestra. Porque na hora que você senta ali e que você veste essas carapuças, né, que a pessoa fala uma coisa que você acha que é para você, não é. É geral, né? Ele está falando, ou qualquer um, expositor, né, palestrante, ele está falando no âmbito geral. Mas quando a gente traz isso para nós, é exatamente aquele ponto ali que você tem que trabalhar, né? Então, na hora que você ouviu aquilo, vestiu a carapuça, é isso aqui. Aí, que melhor, né, transformação a gente vai fazer se eu não souber disso? Se eu for direto só lá para o tratamento, como é que eu vou descobrir o que eu preciso mudar em mim? Aí vou contar uma outra história para vocês. Hoje eu estou inspirado nas histórias, mas é história real. Eu hoje não trabalho mais na desobsessão, não, mas eu já trabalhei aqui na casa, eu estou há 18 anos aqui. Já trabalhei bastante na desobsessão, né? E uma vez aconteceu um negócio interessante. Na quarta-feira, o trabalho é desse jeito que eu falei. Você chega, né? Lá dentro estão os médios, os esclarecedores, né? Ficam dentro do salão. Aí tem passista junto e tal, os médios estão lá. Quando você entra, senta, aí o pessoal faz uma breve oração e os médios já se aproximam e fazem a atração. Feito isso, você sai, você não fica lá. Sabe por que sai? É fundamental sair. Porque olha o que aconteceu. Tinha uma pessoa, aliás, hoje eu estou trazendo só esses exemplos difíceis assim. A pessoa que estava lá, pasmem, que tem gente assim, estava com problema financeiro. Vocês vão acreditar nisso? Mas tem gente que tem problema financeiro. Olha só. E essa pessoa estava com problema financeiro. E quando ela chegou, que ela sentou, aí o médium fez a atração, o espírito esperto, né? Porque eles não são bobos. Esperto, ele falou logo, eu vim aqui trazer um pote de mel para ela. Aí o médium chegou para ela, olha senhora, agora a senhora pode sair. Não, não quero ir não, ele tem um pote de mel para mim. De mel, fui falar do mel. Pote de ouro. Ela tem um pote de ouro para mim aqui. E ela não queria sair. Aí eu, não senhora, mas é necessário, a senhora precisa ir e tal. E aí, resumindo, ela ficou do lado de fora, pensando que o espírito que chegou tinha para ela um pote de ouro. Pô, ela estava com problema financeiro, né? Olha que casamento maravilhoso, né? Aí ela ficou. Você sabe o que aconteceu? O rapaz, o médium, conversou com o espírito. Não é muito tempo, não. É o tempo que a gente tem ali na mediúnica, no máximo, ali estourando 5 minutos. Mas conversou com ele. Aí ele falou, tá bom, tá. Não, tudo bem, já entendi, eu vou embora. Ele foi. Chegou lá fora, quem estava esperando ele? Sabe por quê?
conexão mental, né? Então, por que é necessário que quando faz a atração, a gente saia? Porque eu não preciso nem ouvir, aliás, eu não tenho que ouvir, eu não tenho que saber do que está acontecendo lá, que é para eu me desvincular psiquicamente. Eu saindo dali, eu não sei o que aconteceu, a conversa vai acontecer lá, os técnicos, né, que são os médios ali, vão encaminhar ele para um local, às vezes de continuar a ajuda, de continuar o esclarecimento, né, de tratamento também, e pronto, ele foi embora. Aí eu me desvinculei. Mas se eu ficar pensando, eu mantenho a conexão. Então é necessário que a gente se desconecte, que a gente mude, né, vira a chave lá e saia daquela sintonia, para que isso não aconteça, né? E aí, é claro, preciso descobrir o que em mim está causando isso. Aí é onde, né, eliminar as causas. O Espiritismo vai fazer isso bem, em vários momentos. Ele faz isso nas palestras, ele faz isso nas aulas, né? A gente está tendo uma aula aqui e a gente está descobrindo coisas que a gente faz e que pode mudar, e que é possível mudar. A gente vai mudando. Eu duvido, olha, eu vou arriscar agora, eu duvido, aula 13, eu duvido que alguém aqui seja igual quando chegou aqui na primeira aula. Não é mais, já mudou, né? Então a gente vai se transformando conforme a gente vai chegando para a gente os conteúdos, né, as informações, a gente vai mudando, a gente vai se transformando. Né? Tem gente que passa os 10 ciclos da ULI e você não reconhece mais, é outra pessoa. Ainda que tem aqueles também que quando chega no 10º ciclo volta para o primeiro, né, porque precisa rever tudo de novo. Mas, normalmente, quando a gente chega lá num determinado ciclo, já é outra pessoa, já se transformou, né? Não é igual. Então, é por aí. Bom, como é que isso acontece? Né? Aí eu trouxe de duas maneiras ali, por uma questão de separação didática só, né? De duas maneiras que ocorre. Uma maneira, a forma indireta. Então, como é que acontece a forma indireta? Prece e oração. Quando, então, você começa a criar esse hábito de se conectar, né, com o divino, com os mentores, os espíritos amigos, né, queira você chamá-los, né, do que quiser, mas com os espíritos, né, de um modo geral, você começa a criar esse desvínculo, né, porque você começa a trilhar um outro caminho. Através do esclarecimento doutrinário, né, a gente já deu esses exemplos. Né, o passe, porque você sabe, o passe tem uma coisa interessante. Às vezes, por exemplo, eu mesmo já contei muito isso. O meu escritório é ali no Caminho das Árvores. E eu moro aqui, Piatã. Aí eu pago a paralela todo dia. Agora, a paralela depois do metrô, mas resolveu, foi quase uma desobsessão. Porque antes, quando não tinha o metrô, que tinha aquele retorno, sabe o que acontecia? Você vinha dirigindo assim, e o carro que vinha do outro sentido fazia o retorno e entrava na sua frente. Ao invés de entrar na pista ganhando velocidade, entrava quase parado ali. Aí você vem a 80, porque é uma pista que... E você tem que dar uma freada, né? Aí eu já melhorei, eu vou confessar a vocês que eu já melhorei. Mas nessa época era uma freada e uma xingada. Automático. O pior, nem era às vezes para o motorista, xingava, né, a mãe, né? Vamos pular essa parte, mas imagina, era isso que acontecia. Agora melhorou. Eu acho que eu mudei, transformei um pouquinho, mas a paralela ajudou. Foi uma desobsessão, porque agora não tem mais aquele retorno, né? Então não tem mais ninguém entrando na sua frente ali. Aí o que acontece? Olha só que coisa curiosa. Você de manhã cedo, saindo de casa, o cara entra na frente, você dá uma freada, xinga ele, já fica com aquela raivinha ali. Aí você vai, trabalhando ela. Aí você chega no trabalho, alguém fala para você, bom dia. Aí você fala assim, bom dia para quem? Né? Aí, aquela energiazinha já trabalhou mais. Se você não parar num momento e mudar isso, vai ser o resto do dia com essa energia. Um passezinho aqui. Aí, ponto, você está
rodando ali naquela energia ali da raiva, do rancor, você vai estar traindo para perto de você um monte de gente com raiva e rancor, que vai estar ali, né, fomentando, né, vai estar aumentando aquela questão. Se você consegue sozinho mudar isso, beleza, mudou, desconectou. Se não, a hora que você chega aqui no passe e o cara dá um passe, limpa aquela energia ali, pronto, tirou a conexão que estava ali também. Ficou, beleza. Então, o passe também ajuda, funciona nesse sentido de desconectar a gente daquela energia que não é necessária. Luiz, só uma curiosidade. Com relação ao passe em si, né, a sala de passe, você entra, aí tem os médios distribuídos ali, né, e aplica o passe a todas as pessoas. E tem um pessoal que fica sentado lá no fundo. Aquele pessoal é o quê? Retaguarda? Como é a situação? É para ajudar ali nas orações? É isso? Pode ser, mas eu acho porque eu tem... Eu nunca tinha observado, porque assim, é uma coisa que eu faço muito, essa história do passe. O número eu gosto muito de receber o passe, e eu nunca observei, nunca tinha visto, na verdade. Existiam outras pessoas, eu queria saber a função delas ali, no Então, caso. tem 2 pontos que podem ser, não sei se eu vou dar a resposta. Primeiro, é porque nós que estamos aqui fazendo a ULI, vocês estão no ciclo 1. Quando vocês estiverem no ciclo 3, vocês já podem ir para o campus 1. O campus 1 é o estágio, a prática do que a gente aprendeu aqui. Aí, esses que estão sentados lá podem ser os estagiários, os que estão... Isso é uma hipótese. Vamos para outra. Naquele dia, eu tenho 20 médiuns passistas e eu só tenho 10 posições para passe. Sim. Aí faz um revezamento, fica o pessoal sentado ali, quando depois de 1, 2 sessões, troca, sai aqueles, vão para lá, vem o outro para cá. Então tem algumas condições. Entendi. Agora, em todas elas, eles podem fazer o que você falou, a retaguarda lá da vibração, o mantenimento, eles podem continuar fazendo isso. Está dentro da nossa ementa hoje até falar sobre o passe, né? Então é interessante que o passe, no passe na casa espírita, ele é composto por 2 energias, né? Uma delas é a sua energia pessoal, é a energia magnética, a energia pessoal. Então, se eu chego aqui para o Alberto, né, aqui na frente, eu não preciso nem, essa é a realidade, não preciso nem ficar botando mão aqui, fazendo técnica, né? Se eu só parar aqui e mentalizar que eu quero emanar a minha melhor energia, pronto, ele vai receber, né, essa energia que é a minha energia, não tem nada a ver com espírito, com nada, é energia magnética, né? Desejo o meu melhor para você, saúde, paz, amor, pronto, vai. Só que quando a gente está na câmara do passe, o que os espíritos fazem, né? Quando você passa na porta ali, eles já sabem ali o que você precisa. Aí na hora que você sentou lá para receber o passe, eles vão no médium que está te doando a energia dele, e eles depositam a energia espiritual de acordo com o que você precisa. Então a energia do médium passa a ser uma portadora. Ela leva a energia espiritual. Então o passe na casa espírita é um passe misto. Eles vão 2 energias ali, a energia espiritual e a energia do médium. Boa noite. Boa. O senhor falou aí na questão de que eu emito, né, a boa energia para o outro. E quando o outro não quer receber? Por que eu pergunto isso? Eu conheço um Alexandre Mirim, um Enzo. E esse Enzo tem dias que ele está com vários ao redor, com vários Alexandres. Passou um tempo que ele estava muito ótimo, eu trabalho em escola, né? Ele é pequenininho, estava tudo bem. E, por coincidência, hoje ele esteve lá na sala. Eu sou orientadora. E Enzo só estava transformado, com o olho assim. Aí eu, o que foi, Enzo? Não tinha. Aí eu, não te interessa. Eu, meu Deus do céu, um menino pequeno pregando um negócio assim para mim. Aí a professora tirou você da sala, aconteceu alguma coisa? Não tinha. Tudo dele era não tinha. E aí, assim, ele estava bem resistente. Ele se trava, a mão fecha, cruza os braços e o olhar dele se transforma. E aí eu tentei conversar. Aí, como eu já aprendi aqui, chamei os espíritos de luz. Eu fiz assim, eu não posso contra você e nem a favor de você. Aí eu falei em encaminhamento da casa, tudo que vinha na cabeça eu já estava ali falando. Pelo amor de Deus, deixa esse menino tranquilo.
E aí, mesmo assim, resistente. E aí eu tinha uns papéis lá para cortar, aí eu fui cortando, perguntei se ele queria, ele falou que não, enfim. E aí depois ele se apegou, né, e pegou um papelzinho e começou a cortar. E começou a transformar. Isso, claro, eu em oração na cabeça. Só que teve uma questão, né, o que eu queria saber era isso, né, quando ele está ali resistente, né, será que esse pensamento, né, surge algum efeito? E, por coincidência, a mãe dele foi buscar ele. Eu falei que a mãe dele só buscava ele lá na sala para ter uma conversa com a mãe. E, simplesmente, a mãe falou, ele está assim porque eu suspendi o medicamento dele, porque estava dando a dosagem errada. De fato, há umas semanas atrás, ele estava tomando um medicamento e ele estava muito bem, muito tranquilo. Só que, quando a mãe suspendeu, o Alexandre voltou, né? E aí causou tudo isso. Aí eu quero saber, essa questão da resistência, né? Quando ele chegou, ele estava bem fechado, bem resistente. Se pode, como não tem a permissão, né? É meio que não aceito o que ela está falando. Então, olha que coisa interessante. Ó. Primeiro, isso traz para a gente que, de fato, ninguém está livre de obsessões, né? Nem mesmo as crianças. É claro que as crianças têm vamos dizer assim, tem um cuidado por parte dos espíritos maior, tem uma proteção maior, né? Mas acontece, né? Mas tem um ditado popular que diz assim, ó, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, não existe resistência, né, maior do que o amor, do que o desejo do bem. Não existe. Então, a sua ação foi adequada, né, foi correta, porque mesmo em pensamento, você vai vibrando para que aquilo se transforme, para que aquilo mude e tal. E pode ser que não seja igual virar um botão, assim, não é pleque e pronto, ele se transformou. Mas ele vai recebendo, sim, e vai mudando. Bom, o fato é o seguinte, você mencionou agora uma outra questão. Ele toma uma medicação. Não sei qual é a patologia, né, para que ele precise ser medicado. Mas o fato, tinha há alguns anos atrás, quando eu era jovem há pouco tempo, tinha um comercial na televisão de uma fábrica de biscoito. E eles diziam que esse biscoito vendia bem porque ele estava sempre fresquinho, ou ele estava sempre fresquinho porque ele vendia bem, né? Então isso cabe para nós. Eu fiz a propaganda sem falar qual é a fábrica do biscoito, né? Apesar de que eu gosto muito do biscoito, mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes uma patologia leva a uma obsessão. E, às vezes, uma determinada obsessão leva a uma patologia. Se ele estava sem a medicação, talvez isso tenha sido o que ampliou, né, que gatilhou, né, como você usou a palavra, para isso, pode ser. Né? E, às vezes, ele contido medicamentosamente diminui essa possibilidade. Mas para o esforço, né, do amor, do bem, né, do desejo amoroso, não tem, é o ditado da água mole e pedra dura. Então a gente insiste que realmente melhora, que chega para ele lá. Não quer dizer que não tenha que tirar, se ele tem uma patologia, precisa ser cuidado, né? Tem que continuar o tratamento, mas auxilia se a gente desejar amor, né, e bem-estar para ele. E muitas vezes até um acompanhamento espiritual também, né? Essa era uma dúvida que eu tinha, né? Se em casos de depressão, desequilíbrio emocional, se a medicação, o tratamento farmacológico impacta no processo obsessivo. Ajuda. Se tem uma patologia, de fato, e está sendo medicado para aquela patologia, vai auxiliar, porque talvez a patologia por si só, uma depressão, ainda que hoje a gente, assim, é preciso às vezes a gente filtrar de verdade o que se é uma depressão, ou às vezes um estado de tristeza momentâneo e tal. Depressão é outra coisa, algo mais profundo, né? Mas uma depressão porque aquele estado mental leva à atração de outros espíritos na mesma condição. Então você atrai a obsessão em função do seu estado emocional, né, do seu estado psíquico. Então, se a medicação
der um up nisso, der uma melhorada, também vai tirar aquela, então vai, de certa forma, melhorar. Nesses casos, se de fato, né, estiver instalado ali, não só a patologia, mas também a companhia espiritual, é preciso que faça as duas coisas. O tratamento fundamental, tem que continuar, mas o apoio espiritual vai auxiliar para que isso melhore, né? Uma pessoa que não possua transtornos mentais pode adquiri-lo através de uma obsessão? Olha, ao ponto de um transtorno, você está mencionando transtorno, né? Uma doença mental, adquirir uma doença mental. Mas o desequilíbrio, sim. O desequilíbrio, sim. Então, não consigo entender. É porque quando você colocou um transtorno, está instalado ali o problema, né? O que eu estou dizendo é que a obsessão leva a um desequilíbrio, não ao transtorno imediatamente, mas ao desequilíbrio imediatamente. Não ficou claro ainda? Não, não, né? Bom. Sim, um exemplo, para ver se fica mais fácil. A gente falou agora, por exemplo, uma pessoa que não tem, por exemplo, uma depressão, mas ela teve um momento de tristeza. E aí os espíritos chegam e potencializam aquilo e levam a ela a um estado depressivo. Não quer dizer que ela esteja com a depressão, mas ela vai estar no desequilíbrio naquela mesma vibração da depressão. Então, se ela passar por um processo de desobsessão, entendi. Vai melhorar. Não vai instalar o transtorno, mas ela vai melhorar. Porque aquilo que está atraindo isso vai cessar. Acabou, tirou a conexão. Né? Pois não. Boa noite, Luiz. Luiz, o minuto do ceticismo, né? Não botam muita coisa na conta do espiritual e muitas vezes é só uma questão humana, ou não o caso dela, mas assim, há um menino que realmente é mal criado por consequência ali do pai e da mãe, ou uma pessoa que sei lá, a pessoa tem a forma de pensar, né, o mentalismo ali afetado, e aí se coloca muita coisa na conta do espiritual, né? Às vezes a gente faz isso, mas eu pessoa é baixo astral e diz, eu tô com um obsessor aqui, mas a pessoa é um mal-humorado, enfim, encosta, né? Tem um encosto ali, mas... Entra na onda do obsessor para dizer o que ele é. A conta, né? cai sempre no espiritual, né? Beleza, a culpa é do espírito que está do meu lado. Mas né? Você sabe que tem uma das coisas que eu invejo, sabe esses expositores, esses palestrantes, né, que fazem assim, a pergunta 452 do Livro dos Espíritos, não sei o que e tal, eu queria fazer, eu sei que a pergunta está lá, mas nem sempre eu sei, algumas eu sei, né, mas não sei todas. Eu ia mencionar o seguinte, está lá, está lá. E a pergunta ela vai dizer o seguinte, o quanto nós somos influenciados pelos espíritos. Sabe qual é a resposta? Mais do que supondes. Muitas vezes vocês são guiados pelos espíritos. Então, a verdade é o seguinte, essa influência, ela de fato pode se tornar muito grande. É claro que pode ter, não estou dizendo que pode ter, sou eu e eu estou botando na conta do espírito. Né? Mas mesmo que seja isso, quando eu tenho uma questão, ela pode, mesmo que eu não esteja, eu estou de esperteza ali, botando na conta do espírito, mas certamente terá uma influenciazinha ali. Eu posso estar, a cota maior é minha, mas eu estou botando tudo na conta do outro, mas pode ter também ali. Porque não tem, né? Essa relação, um outro ponto interessante que você falou aí, é que você falou assim, será que isso não é do humano? Mas o espírito também não é humano? Tudo isso é do humano, né? Aliás, uma fala assim, bacana para a gente até não fazer bullying com o outro, que eu estou fazendo, que eu estou chamando o tempo todo de obsessor, né? Mas para que a gente não faça o bullying, é a gente entender o seguinte, que espíritos
são pessoas, né? As pessoas são espíritos. Então, não tem o outro ser diferente. É humano também, é espírito também, né? É igual a nós. Aliás, nós todos estamos suscetíveis a isso, se a gente não se cuidar. Olha o medinho que eu estou botando agora, né? Mas não é para fazer medo, não. É só para a gente cair na real e pensar, olha, eu tenho agora para fazer isso, né? Então, a oportunidade está aqui. Tenho que me modificar. Senão, é o que eu falei antes, somos nós que vamos nos tornar os Alexandres aí da novela, né? Então, bom. Mas, enfim, então, voltando às formas, né, indiretas, né, a gente falou do passe e parou ali. O Evangelho no lar é outro momento fantástico, né, de conexão e tal. A água fluidificada, né, aquela aguinha ali, que é transformadora. O atendimento fraterno. Aqui, na casa, o atendimento fraterno a gente chama de entrevistas, né? É um momento em que você, se vocês não conhecem esse trabalho, pode se dirigir à secretaria aqui, à recepção. Ali, ó, o cara adequado ali para orientar vocês. Pode se dirigir ali à recepção e você marca um horário. Aliás, tem um QR Code que marca, né, um negócio digital. Fala para a gente, Elisa. Tem o atendimento emergencial dia de quarta-feira. Quarta-feira. A partir das 17 horas. Aí, tá vendo? E sábado a partir das 13h30. Pois o emergencial. Tem um QR Code ali que você chega ali, um negócio tecnológico, né? Você chega ali, tira a foto ali do QR Code, já abre o negócio, você já marca o horário, o negócio, né? E vai ter uma pessoa treinada, uma pessoa ali, né, capacitada para te ouvir durante quantos minutos? 50 minutos? O processo é quarta e sábado é emergencial, ou seja, não precisa marcar no telefone nem no QR Code. E se pegar no QR Code, aí você vai ter como a gente chama de acolhimento espiritual durante 5 sessões. E quem vem quarta e sábado tem a triagem, que é aproximadamente 15 minutos a 20 minutos. Mas o tempo do atendimento, quantos minutos? Isso, agora durante o atendimento são 30 minutos o acolhimento. 30 minutos. Olha que coisa fantástica, né? 30 minutos eu vou falar... Durante 5 sessões. 5 sessões, vou contar tudo para o cara o que está acontecendo. E aí, esse espírito, né, que vai estar te ouvindo, ele vai te direcionar, né, de acordo com a escuta dele, com a necessidade, para um tratamento apropriado. De repente ele vai dizer, olha, você vai para desobsessão. Não, você vai para fluidoterapia, olha só que coisa. Né? Você vai para fluidoterapia, fazer tratamento de passe, né, de fluidos. Enfim, então esse é um tratamento, é um trabalho fantástico, né, não só de triagem, né, mas de acompanhamento. Porque na minha época eu trabalhei como entrevistador, na época que não tinha essa sequência. Você atendia ali e encaminhava para os tratamentos ou para a ULI, porque tem gente que a gente encaminha para a ULI, você precisa estudar, né, conhecer a respeito. Hoje tem mais sessões, né, tem um acompanhamento mais bacana ainda. E a forma direta, qual é a forma direta? Tratamento dos espíritos, né? Do obsessor e obsediado, através de uma reunião mediúnica. Foi o que a gente viu lá naquela segunda parte da mediúnica de vocês, né, na semana passada, que é aquela parte ali que os dois médiuns, né, vão entrar ali numa sintonia com determinado espírito, e quando o espírito chega e traz lá as questões, o médium que está posto ali na tarefa de ser o esclarecedor conversa com ele e tal, e vai ter um tempinho ali para tentar levar ele a refletir sobre as questões dele, né? Ninguém, às vezes a pessoa vem com um pensamento fixo há muito tempo, então você tem ali 5 minutos, 10 minutos, acho até muito, mas 10 minutos para conversar com o espírito, talvez você não vai transformar, você não vai mudar a vida dele naqueles 10 minutos. Mas você vai fazer com que ele reflita, você vai plantar ali uma sementinha que vai fazer com que ele dali para frente, ele comece a pensar de forma diferente, ver outras perspectivas, né, sobre aquela questão, e aí ele vai melhorando, né? Às vezes ele volta até, às vezes
numa mediúnica, o mesmo espírito vem 2 vezes, 3 vezes, né? Até que ele realmente esteja convicto da necessidade de mudança dele. Então, essa é a forma direta, né? É a atuação direta nessa transformação. Bom, e é possível essa desobsessão? Claro que é, né? Quando eu vou me transformando, que sejam naqueles momentos, né, que eu mencionei e que a gente veste a carapuça, quando numa aula o expositor fala uma coisa, nossa, isso aí realmente, isso faz sentido, parece que ele falou para mim, ou numa palestra, quando acontece isso, parece que falou para mim, é quando a gente está buscando em nós aquilo que pode ser mudado. E que muitas vezes não é mais necessário nas nossas vidas, mas a gente fica insistindo naquilo. Né? Então, quando você consegue resolver isso, você vê, isso não me faz mais falta nenhuma, mas às vezes você ainda está naquela vibração. Então, essa transformação moral, ela passa principalmente pela mudança dos pensamentos. Né? Então, manter os pensamentos retos, o equilíbrio das emoções, evitar os vícios, né? E o trabalho no bem. É uma fórmulazinha ali bem simples para chegar a essa transformação. A prece, eu acho que eu já contei para vocês, né? O meu pai era militar, né? E ele, quando eu era jovem há pouco tempo, ele obrigava a gente a fazer uma prece, a rezar de noite. Obrigava. Eu e mais 2 irmãos, né? Ele entrava no quarto e ele falava, já rezaram? Isso, não. Então, e tinha uma coisa, não era na cama não, tinha que ajoelhar do lado da cama, botar a mãozinha assim e rezar. Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que estás no céu, santificado. E aí, imagina, a gente não... Um monte de menino, né? Eram 3 meninos, a gente nem conectava nada, né? No pensamento ali estava, às vezes, voando lá na festa que tinha vindo e tal, né? Mas qual era a intenção dele? A intenção dele era mudar a vibração. A prece tem esse poder. Quando você faz uma oração sincera, e outra coisa fantástica, às vezes a gente, eu vejo isso aqui mesmo, às vezes as pessoas, você está assim, num grupo de trabalhadores, e você fala, fulano de tal faz a prece, aí a pessoa fica preocupada de fazer a prece, sabe por quê? Porque acha que tem que falar um monte de palavra bonita, que tem que falar aquelas coisas assim. Não é. A prece, você tem que ser sincero, ela tem que sair do seu coração, né? Tem que sair com emoção, com verdade. As palavras que você vai usar são o que menos importa. O que importa é a sinceridade, a verdade que você vai colocar nas palavras que você está falando. Então, quando você entende isso e se despreocupa com a forma da oração, pronto, ela serve como elemento transformador em nós, né? Porque é essa verdade que muda a sua vibração, né? Quando você coloca de verdade ali o seu coração no negócio. Então, os espíritos hão dito sempre, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, cada um deve orar conforme as suas convicções, do modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Então, isso é a mais absoluta verdade. Quando você coloca ali a sua verdade, quando você coloca ali os seus reais, sinceros pensamentos, isso é transformador. Isso aí realmente muda a vibração, né? Tira você de um determinado estado vibracional para outro. E isso às vezes, uma prece, a gente está falando de desobsessão, né? Você está numa conexão ali, aí você faz uma prece verdadeira, muda a sua vibração, pronto, desconectou, porque aquele que estava ali junto com você, ele estava por uma determinada questão, né? Por um vínculo. Quando você muda essa vibração, desvinculou, pronto, o outro já se manda. Aí outro momento, tá aí, o do meu amigo lá que falou assim, puxa, mas tem que ir na palestra? Aí eu falei, tem que ir na palestra, porque é exatamente esse o momento que você veste as carapuças, que você encontra em você os pontos que precisam ser
modificados, que precisam ser transformados, né? E que precisam ser, de alguma forma, atualizados, para que a gente tire esses vínculos, né? Então, ali está como momento doutrinário, como uma palestra, mas é esse momento que a gente está vivendo aqui, né? É o suficiente também para que a gente ouça questões que são possíveis de transformar em nós, né? Aí então a atividade de fundamental importância para o processo da desobsessão. Outra questão, a fluidoterapia. A gente falou do passe, né? Esse trabalho que eu falei da fluidoterapia aqui, então você passa lá por uma entrevista e o entrevistador pode indicar para você, olha, vai precisar ir para a fluidoterapia. Então, a fluidoterapia é passe, mas é uma sequência de passes, né? Normalmente você vai indicar 10, né? São 10, que é o que compõe o tratamento. Porque é o trabalho de mudança vibracional, né? de ajustes das suas emanações, enfim, é uma renovação energética em você que te desvincula de um monte de inteligências, né? de amigos espirituais que estavam ali pelas questões que você estava, né, tratando e que agora mudou, né? Mudou lá a sua vibração, pronto, tá fora. Então, a fluidoterapia deve ser vinculada ao atendimento fraterno, é o entrevistador lá que vai indicar a necessidade. Então, a primeira pessoa deve passar por esse serviço para ser estimulada, avaliada e preparada para o mecanismo do passe. O passista deve saber que ele é um elemento da desobsessão. Então, quando eu estou, né, eu peguei o Alberto agora de exemplo aqui, né? Então, é só brincadeira, viu, Alberto? O Alberto chegou aqui todo desequilibrado. Rapaz, mas ele chegou aqui, aí na hora que eu estou desejando o meu melhor para ele, a minha melhor energia, eu já estou ali dando uma calibrada, já estou, né, melhorando. Se eu não estiver bem, olha que coisa que acontece, se eu também não estiver bem e eu quiser doar a minha melhor energia, pode ser que não vá ajudar ele, que não vai. Aí sabe o que os espíritos fazem? Bloqueiam aqui, né? E eles emanam a energia, mas você está blindado ali para que eu não contamine, né, se eu estou mal. Ainda que quando o trabalhador está convicto do seu trabalho, se eu não estou bem por algum motivo, é melhor até que eu não venha. Ou venha, mas não trabalhe, fique ali para eu mudar, porque ninguém é de ferro, né? Então, todo mundo está suscetível a ter um problema, a ter um desequilíbrio ali por alguma coisa. Tem dia que a gente não está 100%, né? Tem dia que a gente está, sei lá, aborrecido com alguma coisa. Aí, nesse dia, eu vou doar o meu aborrecimento para o outro, né? Vem para o trabalho, mas fica ali, que aí você vai ser cuidado também, né? Todo mundo precisa de ser cuidado em algum momento. Então, vem e vai ser cuidado. Mas, se por acaso escapar, não se preocupem, porque os espíritos bloqueiam aquilo e você não vai receber a energia contaminada, né? Não sei nem se a palavra pode ser essa, mas a energia do desequilíbrio do outro não vai chegar. O Evangelho, né? Por exemplo, lá em casa, todo domingo, 8 horas da noite, a gente faz. Houve um momento, né? Eu tenho 2 filhos, né? Aliás, agora eu tenho 4, porque eles multiplicaram, porque são 2 meninos e cada as namoradas vão para lá, então a namorada de um e a namorada do outro, que eu já adotei, é tudo filho agora, né? Então, as noras são todas filhas também. E aí houve um momento que a gente juntava na mesa da sala todo mundo e fazia lá o Evangelho. Aí depois começou a ficar aquele negócio assim, porque um queria sair, porque é domingo, né? Um queria sair, o outro não tinha chegado, aí a gente ficava preso àquele horário, àquele negócio. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? É o seguinte, o Evangelho é 8 horas. Quem tiver, vai estar. Quem não tiver, no outro. Pronto. Então a gente não se prendeu mais a isso. Então, domingo, 8 horas da noite, nós estamos lá fazendo o Evangelho. E é incrível como é um negócio assim, que momento fantástico, porque a gente abre lá o Evangelho, pega aquela mensagem, às vezes eu falo assim, nossa, meu Evangelho está viciado, porque você abre tantas vezes no mesmo lugar, né?
Aí eu falo, mas não está, sabe o que é? É porque você realmente precisa ouvir aquele negócio, você ainda não digeriu aquilo, você ainda não resolveu aquele negócio, aí você fica vindo aquela mensagem para você. Mas o incrível disso é que você, por exemplo, a gente abre lá, faz a leitura, aí a esposa, o que você entendeu, né? O que você pensou sobre isso? Aí ela fala uma coisa, aí vem uma ideia aqui de outra, aí a gente fala aquilo. Às vezes você pode abrir o mesmo texto, mas a nossa discussão, a nossa reflexão nunca é igual. Sempre a gente traz para alguma coisa bacana, diferente, né? E que agrega. Então, é fantástico, é um momento maravilhoso, né? Tem gente que não gosta, tem gente que fala, isso aí é besteira, isso aqui. Eu não acho, não. Eu faço lá em casa, eu acho que é legal, né? Aí é o que a Adenauer fala, que é o encontro de coração, naquele momento que proporciona a elevação da vibração espiritual, do ambiente, e objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. É o momento de se eliminar as diferenças e se escutar no silêncio da oração a alma de cada um. Agora, o que a gente não pode deixar fazer, porque eu já vi acontecer isso, é que naquela hora ali do Evangelho, aí a gente lê um negócio, marido e mulher assim, né? Aí a gente lê um negócio, tá vendo? Eu não te falei? Olha aqui, ó, não sou eu não, é o Evangelho que está dizendo, olha aqui. Não é hora de estar apontando o dedo para o outro, né? É a hora da gente refletir sobre as coisas, né? E não é a hora de estar ali querendo arrumar, né, encrenca, né? Então tem que ter esse cuidado, porque senão acaba degringolando a energia do momento. Aí outro momento aqui, o atendimento fraterno. Esse a gente já falou, mas não tinha vindo o slide. Então, o atendimento fraterno, que é a entrevista na casa espírita, é a porta de acesso para o indivíduo ali possa ser atendido com a finalidade de diagnosticar, orientar, sugerir as terapias que ele deve utilizar para o processo de desobsessão. Então, como eu falei, o entrevistador vai fazer essa triagem, né? Vai aconselhar os tratamentos e, muitas vezes, aconselhar o estudo, porque ele é parte do tratamento, né? O quanto a gente se transforma, aquilo que eu fui ousado em dizer, que eu aposto que nenhum de nós, a gente está no 13º encontro, olha o quanto a gente tem pela frente ainda, né? 13º encontro de 20 aulas do curso básico. A gente está falando da ULI, que são 10 ciclos, são 5 anos de estudos, né? Então, tem aprofundamento ainda bastante, né, para a gente ter muitas etapas de transformação. E a gente está no 13º encontro e eu garanto que já ninguém aqui é igual ao primeiro dia. Quando chegaram aqui lá na aula inaugural, a gente já promoveu em nós muitas transformações. Então, o atendimento fraterno tem essa tarefa, né, de ajudar, indicando que tratamentos, né, que trabalhos eu preciso fazer. Bom, e aí falar sobre a reunião mediúnica, né, da desobsessão. Então, para assegurar a libertação da vítima da obsessão, é indispensável, se torna que o processo obsessor seja levado à renúncia aos meus maus desígnios, que se faça e que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas com o objetivo de dar-lhe a educação moral. E isso não só para o espírito porque às vezes a gente pensa assim, a desobsessão é para o obsessor, né? Em boa parte, mas é também para o obsediado, porque é preciso que os dois se libertem, né? Então, o obsessor deve ser arrancado à força ou expulso, olha que coisa. Ele precisa ser convencido a abandonar dos seus propósitos e levado ao arrependimento. Bom, isso é o que está no texto lá do Hermínio, né? Mas não é bem assim que a banda toca, porque, primeiro, que a gente não vai obrigar, né? Você vai convencê-lo, olha, isso é o melhor,
né? E é claro que o esclarecedor ele vai aprender técnicas, ele vai ter argumentos para que ele convença o outro a se modificar, né? E não ser dessa forma. Não, o obsessor não deve ser arrancado. Eu suprimi o não ali, né? Pois é, mas de qualquer maneira eu estava falando correto, que não é o que a gente tem que fazer, né? Não é isso. Então, é preciso que o esclarecedor, né, tenha essas técnicas para que leve-o à reflexão, ao entendimento da necessidade de mudança, né, enfim, e de que permanecendo naquela situação, uma das coisas que a gente às vezes fala com muita frequência é que normalmente uma ação da obsessão ela é como uma faca de dois gumes, porque quando você acha que está agredindo o outro, você está se ferindo também. E na maioria das vezes a pessoa não quer isso, ela está ali, né, fazendo uma coisa e não sabe até que está se prejudicando. Então é preciso que ele realmente leve o outro a essas reflexões. Ainda do slide anterior, antes de falar esse, né, porque a gente falou isso lá no início, tem um detalhe que quando a gente vê uma sessão, né, de desobsessão, aí normalmente a gente está vendo ali os dois médiuns. Só que por trás disso, eu não sei se a palavra é por trás, ou por cima, ou por baixo, ou do lado, porque é outra dimensão, né? Mas naquele ambiente espiritual, tem uma equipe, tem um monte de gente. Então, o que está no trabalho do esclarecimento, tem ali um espírito amigo que está ajudando ele, está orientando, né? Olha, vai por esse caminho, vai por aquele. Às vezes, quando você está no trabalho de doutrinador, surgem ideias que são incríveis. Às vezes você está falando uma coisa, de repente vem um pensamento aqui que você, opa, é por esse outro lado, e você vai, pum, é ali. Para o que está trabalhando na comunicação, também, não é só o espírito, entre aspas, obsessor, né? Como eu falei, não é só o obsessor que está ali. Tem também um espírito amigo que está ali na assistência, que está até na orientação. Agora, recentemente, eu estava num trabalho e aconteceu uma coisa curiosa que nunca tinha acontecido comigo, que foi o seguinte: eu estava dando uma comunicação de um determinado espírito e a pessoa que estava no esclarecimento não tinha entendido ainda a questão, o fato do espírito. O espírito não sabia que tinha desencarnado. E ele estava achando que ele podia dali ir para o trabalho, olha só. E o espírito não sabia. E o esclarecedor não entendeu isso. E aí a fala dele era uma fala que não estava validando o que o espírito estava relatando. Aí eu comecei, imagina, eu no meio do caminho, né? Porque eu sabia a ideia do espírito, estava na maior fidedignidade trazendo o que ele estava pensando, mas a mediunidade não é inconsciente. Então, o médium tem a clareza da ideia. Eu não sei o que ele vai falar depois, o que vai acontecer, mas você sabe o que está acontecendo ali. E aí eu estava ficando agoniado, porque o esclarecedor não tocava no ponto e o espírito estava ficando nervoso, porque ele estava se sentindo não sendo validado com a dor dele, e eu fiquei assim, agora, será eu mesmo vou doutrinar ele aqui, né? Como é que pode fazer um negócio desse? Você está trazendo a comunicação e tal. Então, enfim, e muito provavelmente o espírito amigo que estava comigo ali estava também amparando ali, estava, né, fazendo o trabalho ali de amor, né, de acolhimento do espírito. Então, vejam, né, e por que eu estou trazendo isso? Vejam que não é só aquelas duas pessoas visíveis, tem toda uma equipe de trabalho, tem toda uma turma, né, que está ali, cada um dentro da sua função, fazendo com que aquilo aconteça, né? Inclusive a equipe de encaminhamento. Então, se imagina que o espírito chegou com uma determinada necessidade e ele vai sair dali, ele vai sair para um local adequado, compatível com a necessidade dele. Se ele está doente, ele vai para onde? Para um hospital.
né? Se ele precisa de uma orientação, ele vai para um lugar de orientação, uma instância onde ele possa ser orientado. Se ele precisa, enfim, ele vai sair dali, ele vai para um local adequado, compatível com a necessidade dele. Ah, mas ele não quer ir. Tudo bem, se ele não quer ir, mais uma hora ele vai se transformar, porque ninguém fica rebelde a vida toda. Uma hora a gente muda. Bom, então isso era o slide anterior, né? Nesse aqui, então, ó, não há, isso é fundamental também, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque esses são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Eu tinha uma pessoa da minha família, que ela tinha lá um patuá. Sabe o que é um patuá? É um amuleto, né? E ele tinha lá aquele amuleto, aquele patuá, e ele não saía para lugar nenhum sem aquilo. Não saía, era um negócio... A gente já teve assim, de estar saindo e estar já fora. Não, esqueci, e ter que voltar correndo lá, porque ele não ia mesmo, não ia, não tinha jeito, né? Então, não existe... Vocês acham que... E as coisas assim, a vida dele era bacana, era um negócio legal, né? E ele atribuía a ser aquele amuleto da sorte lá, um pé de coelho, né? Sei lá o quê. Mas, na verdade, assim, não tem nada a ver com aquele patuá, com aquele amuleto. O que tem é a sua mente, né? Você que está criando, né? O que você está supondo que aquele amuleto está fazendo por você. Então, não tem nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque esses são atraídos pelo pensamento. Essa é a força, né, que é maior em nós. E aí, o esclarecedor, fatores básicos da desobsessão. O esclarecimento do obsessor, né, que precisa fazer, né, que cobra por ignorância, a renovação moral do obsediado. E aí está a fórmula que a gente falou durante todo esse tempo, né? Há que haver a transformação dos dois, para que se resolva. Então, e como reconhecer uma obsessão? Através do exercício constante da análise do si mesmo. Sabe aquela fala de Jesus que diz assim, orai e vigiai? Então, a gente às vezes não dá atenção devida a isso, né? Mas é preciso o tempo todo que a gente vigie o quê? Os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa fala, né? É preciso que a gente tenha constantemente esse olhar, né? E aí a prevenção, essa fala popular é interessante, né? Não podemos evitar que uma ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça um ninho na nossa cabeça. Ou seja, os maus pensamentos, as más atitudes, elas podem ocorrer. O que a gente não pode deixar é que ele permaneça lá, né? Viu que é um mau pensamento, que é uma má atitude, o que a gente vai fazer? Muda, né? E não vai permanecer nisso. Isso é um poema do Chico Xavier. Eu vou passar, né? Mas depois eu vou pedir para disponibilizar lá para vocês, por causa do nosso tempo, que vai só falar sobre isso. É Chico que assina aqui, né? E falando sobre tudo que a gente já falou a respeito, às vezes, da nossa irritação. É quando a gente se irrita com as coisas, né? E o quanto isso atrai, né, para o nosso entorno. Então, é preciso que a gente busque o que o Espiritismo traz como reforma íntima, que é essa mudança de valores, né? Então, o Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma fala que diz assim, ó, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Então, o que significa dizer é que ele não está dizendo que o bonzinho é aquele que já está na oração, que já está fazendo bem para todo mundo, mas aquele que está se esforçando em melhorar, aquele que tem a clareza de saber que hoje eu estou melhor do que ontem, mas amanhã
eu estaria ainda melhor do que eu estou hoje. Esse é o que ele reconhece, né, como o que está buscando a sua reforma íntima, a sua melhora. E aí, Chico diz assim, a melhor técnica para afastar um mau espírito é o homem se tornar num bom espírito. E quando você busca isso em você, quando você se torna um bom espírito, aí talvez seja aquele momento que a gente falou, né? A obsessão vai diminuir? Vai, com certeza. Né? Será que acaba? Talvez, mas eu suponho que se ela não acabar, ela vai diminuir muito, porque você não vai ter mais ganchos para atrair esses que vêm te alertar a respeito disso. E aí, para a gente finalizar, eu queria dizer aquela coisa mais importante de tudo que a gente falou aqui. Não acreditem em nada que eu falei para vocês. Não acreditem. Porque, você já sabe por quê, né? Porque se vocês só acreditarem no que eu falei, vocês vão ficar com a minha experiência. Porque tudo que eu falei, se estava certo ou errado, é o meu entendimento, é o que eu entendi, né? Segundo o que eu li, segundo o que eu ouvi nas palestras, nas aulas, né? Então, é o meu entendimento a respeito, mas é assim, imprescindível que cada um tenha o seu entendimento a respeito disso. Então, é preciso que vocês busquem nas fontes, né? E o Espiritismo tem uma grandeza de fontes a respeito dos temas que são trazidos aqui, então é preciso que vocês vão lá na fonte ler e tirar a própria impressão. Pode trazer, puxa, mas o Luiz falou isso e eu estou lendo isso aqui, então qual é o meu entendimento? Né? É isso aqui, aquele lá, esse é que vai ser o importante para cada um de nós. Então essa é a bibliografia do que a gente falou hoje. Ok, pessoal? Então por hoje, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos.